Fala aí moçada, no Truck Walk dessa semana estamos em Charlotte com o Mazda MX-5 no setup fixo e a temperatura de pista é de 45 graus Celsius. Agora fiquem com a onboard e logo após a gente entra no guia completo da pista. Se essa série está te ajudando, já deixa o like, se inscreve no canal e aproveita para assinar o iRacing usando o link da descrição. Agora chega de enrolação e vamos para o que interessa. Ô moçada, estamos aqui na última chicane de Charlotte. Essa pista ela tem bastante troca de elevação. Para tu ser rápido nela, tu precisa andar um pouco no limite do grip do carro e sentir bastante quanto que é o grip disponível e controlar bastante o eixo traseiro, porque o carro vai tentar sair de traseiro em vários pontos da pista. Mas bora lá então. Faz a última chicane aqui, deixa o carro para o lado direito, próximo do muro, abre a volta rápida agora. E vamos para a curva número 1, eu vou frear um pouco antes da placa de número 1 e vou aplicar aí 5, 10, 15% de freio, só tirar um pouquinho da velocidade e vou carregar um 5% de freio até lá dentro da curva próxima à zebra. Aqui o carro vai estar um pouco instável porque a gente está descendo com ele, né? Então o eixo traseiro está mais leve. Vai ter que talvez fazer alguma correção aí. A gente vai retomar a aceleração antes da zebra interna. Evita usar a zebra azul ali, a parte mais alta, porque ela destabiliza o carro, mas se tu pegar um pouquinho dela aí não tem problema. A curva 2, a gente vai usar de referência esse poste preto aqui, que é a iluminação verde. Ela é uma curva flat, nós vamos fazer ela acelerando e a partir daqui nós vamos fazer a tomada dela. No Apex trazendo o carro aqui bem próximo ao muro, né? Inclusive eu peguei um pouco o muro aqui e não deixa o carro escapar para o lado direito. Já traz ele aqui de novo para o lado esquerdo, nessa faixa de concreto aqui, essa calçada que chega até na pista, nós vamos soltar o acelerador para fazer a tomada da 3 e da 4, e a gente vai reduzir lá no meio da curva, depois do Apex, para a segunda marcha. Nós vamos deixar o carro rolar bastante aqui e vamos aplicando 5, 10% de freio só para alguma correção da velocidade. Busca passar próximo aqui a zebra interna da curva 3. Tô vendo que tô só deixando o carro rolar e controlando para ele não sair de traseira. Que eu reduzo para a segunda marcha para tirar um pouco mais de velocidade, próximo a essa linha branca, vou deixar o carro ir para o lado esquerdo da pista aqui para fazer a tomada da 4. Retomo com a aceleração aqui antes de chegar no Apex da curva 4 e vou pegar a zebra branca e vermelha aqui, evitando pegar a zebra azul mais alta para não destabilizar o carro nessa zona de aceleração. Tem uma pequena reta aqui, então é importante a velocidade de saída da curva 4. Pode deixar o carro espalhar aqui. O limite para o off-track é o pneu esquerdo na grama, então pode usar toda essa área de escape aqui.
Vamos fazer a tomada da 5. Eu uso o início dessa área pintada aqui como referência para fazer a tomada. Vou passar bem próximo à zebra interna aqui. A gente vai entrar na curva e vamos fazer o apex dela acelerando. Eu uso essas marcas de frenagem aqui no chão como referência para soltar o acelerador, e a partir daqui a gente vai começar a dosar freio, 5, 10, 15% de freio para fazer a tomada da 6. Deixa o carro ir um pouco para o lado esquerdo, mais próximo à área pintada, para fazer a tomada da 6. Então aqui eu tô bem próximo à área pintada aqui e tô aplicando um pouco de freio aqui, controlando para o carro não sair de traseira, tá? E vou tentar buscar o apex aqui, ó, próximo à zebra interna. Nesse ponto eu deveria ter pego aqui a zebra interna e eu não consegui. Por quê, ó? Quando eu estou em terceira marcha aqui e eu faço a redução para segunda, eu estou muito rápido. E o eixo traseiro dá uma leve travadinha aqui e eu acabo rotacionando um pouco o carro aqui, o carro desliza um pouco e eu me afasto do apex, ó. Então, nesse ponto aqui, vocês podem estar em cima da zebra e já retomando a aceleração, beleza? Então, para a tomada da 7, nós vamos aproveitar essa zona de compressão aqui, vamos manter a aceleração, vai ter bastante grip disponível. Aí, a partir desse ponto aqui, nós vamos começar a subir na pista, então vai ter um pouco menos de grip, vocês vão ter que dosar o acelerador. Eu busco passar com o pneu esquerdo aqui por dentro da linha branca para fazer uma boa saída e uma boa tomada da curva 8. Exatamente nesse ponto aqui, ó, vocês vão ver que o carro, principalmente a parte traseira do carro, vai dar uma certa balançada, e aí eu reduzo o acelerador para poder controlar essa traseirada que o carro quer dar aqui, né? Eu uso de referência essa iluminação aqui, verde, né? Para a saída da curva 7 e para iniciar a tomada da 8. Então aqui eu estou sem aceleração, só controlando o carro. Vou deixar o carro ir bem próximo do muro aqui, onde eu vou fazer a tomada da curva 8. Depois da curva 8 tem um trecho bem grande do oval, então é importante a gente sair dela com bastante velocidade. Então primeiro eu rotaciono o carro, ainda sem aceleração, e aí quando o carro está apontando aqui, apontado, eu retomo com a aceleração, busco passar próximo do muro ali, e aí a gente entra no oval. Eu vou colocar o pneu esquerdo aqui para dentro da linha branca, não vai dar um off-track, encurtar um pouquinho a trajetória, né? Aí fica a gosto de cada um. E a gente vai para 9, 10 e 11, que é essa chicane aí na frente. Nós vamos frear na placa de número 2, vamos aplicar 100% de freio e aí depois vamos reduzindo, fazendo trail braking para aproximar da curva. Então, estou mantendo um pouquinho de freio até esse ponto aqui. Como a gente está descendo de novo na pista aqui, o peso do carro está todo na dianteira direita, principalmente, então a traseira está leve. É fácil do carro rodar aqui. Então tem que sempre controlar essas traseiradas que o carro está tentando fazer aí. Na primeira perna da curva eu posso pegar a zebra azul, ela vai levantar um pouco o carro, mas não tem problema, eu ataco mais a primeira perna e na segunda perna eu já vou retomar a aceleração, então eu busco pegar a zebra vermelha e branca para não desestabilizar tanto o carro assim, eu tenho um pouco mais de tração, de grip no eixo traseiro. Que pode passar com o carro inteiro para o lado de dentro da linha branca e vai entrar no oval de novo. Eu deixo o pneu esquerdo para o lado de dentro da linha branca, mas aí é questão de opção, cada um, né? Aí vamos para a última chicane da pista, que são as curvas 15 e 16. Eu uso de referência essa marca de pneu aqui no lado esquerdo. Vou fazer uma frenagem forte, com 100% de freio, e daí vou, como eu fiz na outra chicane, faço novamente nessa, eu seguro um pouco de freio até próximo à zebra interna. Aí aqui eu já estou deixando o carro rolar um pouco e vou retomar com a aceleração antes da primeira zebra. De novo, a primeira zebra a gente ataca um pouco mais, pode pegar um pouco aqui a parte azul dela, né? Eu já estou com aceleração, como vocês podem ver aí, posso pegar a parte azul e na segunda perna eu pego menos para manter a tração e ganhar velocidade com o carro.
e aí completo a volta rápida, gurizada.